gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali Aqui. E hoje, faltando 5 dias para a estreia da nova temporada de Gilmore Girls na Netflix, eu vim contar para vocês aí um life hack de como vocês fazem para maratonar Gilmore Girls em apenas 5 dias. Vem comigo que eu vou contar para vocês. Gente, vai ter que ser assim, ó, muito rápido, porque a gente tem 7 temporadas pra cobrir, então é muita coisa, tem muito episódio especial. E eu separei 3 episódios de cada temporada que eu acho que são aqueles que você não pode deixar de rever quando você estiver maratonando e se preparando aí pra nova estreia da Netflix. Então vamos começar aí com a primeira temporada. O primeiro episódio é o episódio número 4 da primeira temporada. Ele se chama The Deer Hunters. Foi o episódio que a Rory tinha uma prova mega importante na escola e nada podia dar errado. Mas é óbvio que tudo deu errado e no caminho pra escola ela atropela um cervo. Dá tudo errado, vira tudo uma confusão. Ela vai parar na escola super atrasada pra prova, ela não consegue fazer a prova. A Lorelai atravessa a cidade pra ir gritar com o diretor da escola dela, dizendo que ela tem que deixar a Rory fazer a prova. A gente consegue ver bem a personalidade das duas nesse episódio e é por isso que ele é um episódio tão importante. A gente vê como a Rory é toda perfeitinha e quer que tudo dê certo o tempo inteiro e é super organizada, e a Lorelai é a mãe coruja que vai fazer de tudo para que tudo na filha dela na vida da filha dela seja perfeito, incrível e maravilhoso. Então eu acho que é um ótimo episódio pra você lembrar por que a gente ama tanto essas duas personagens. O próximo episódio é o 8º da primeira temporada e ele se chama Love, War and Snow. E também, pelo título, já dá pra vocês saberem que é o primeiro dia de neve em Stars Hollow, que é o grande amor da vida da Lorelai, né? A neve. Então aí a gente vê por que a neve é tão importante e por que a Lorelai acha que a neve sempre marca coisas muito importantes e muito boas na vida dela. É nesse episódio que a Lorelai vai convidar o Max pra ir na casa dela pela primeira vez e a gente vê aí o amor entre os dois florescendo. É óbvio que acontecem diversas outras coisas. A Rory fica presa na casa dos avós dela por conta da neve. Então é um episódio bem típico de Gilmore Girls, né? E óbvio que pra encerrar a primeira temporada, a gente tem o 21º episódio, que também é o último episódio dessa temporada, e se chama Love, Daisies and Troubadours. Que são aqueles caras que ficam na cidade tocando e aparecendo em momentos aleatórios, o que é uma coisa extremamente Stars Hollow. E a gente tem finalmente a Rory percebendo que ela ama o Jim e ela fazendo uma mega declaração super fofa pra ele, dizendo que ela ama ele, que ela não sabia onde ela tava com a cabeça até então. Então, cara, é um episódio bem simples, mas é um episódio muito bonitinho e que vocês com certeza não podem deixar de rever. Já indo pra segunda temporada, o primeiro episódio que eu quero falar é o 4º, que se chama Road Trip to Harvard. Então, é nesse episódio que a Lorelai acabou de cancelar aí o noivado dela, o casamento dela com o Max. Ela decidiu sair numa road trip junto com a Rory e elas acabam indo parar em Harvard, que é a escola, né, a faculdade que a Rory quer muito ir. É uma situação aí de bonding entre mãe e filha o tempo inteiro, as duas estão juntas e elas mostram bem que se elas estão juntas, não importa mais nada, pode dar tudo errado, o mundo pode desmoronar. Se elas estão juntas, vai ficar tudo bem. O 10º episódio da segunda temporada também é um episódio incrível e é o episódio que a Lorelai e a Sookie decidem fazer um jantar que é todo de Old English, né, que é todo típico aí dos primórdios aí da América, e ele é feito para convidados que estão vindo e vão pagar por esse jantar. Por conta da neve, eles acabam não conseguindo vir e o jantar acaba se tornando uma grande festa, né, um jantar festivo entre todos os amigos deles da cidade. Super fofo o episódio e mostra bastante aí como é que funciona a cidade, a relação delas com a cidade, porque todo mundo é tão amigo em Stars Hollow, né? Então, cara, é super bonitinho. Pra encerrar a segunda temporada, é um episódio que eu confesso que eu chorei bastantezinho, assim. E é o episódio número 21, que se chama Lorelai's Graduation Day. Depois que ela faz um curso de administração, ela tem a chance de finalmente se formar na faculdade e a Rory convida os avós dela pra irem ver a Lorelai se formando. E eles vão e eles, tipo, contratam um monte de gente pra gravar tudo e eles não perderem nenhum minuto daquilo. E é óbvio que tem muitos atritos entre a Emily e a Lorelai durante o episódio inteiro, mas você vê que a relação delas não é só briga e discussão o tempo inteiro, que elas também se amam. E você vê no final do episódio, tipo, o orgulho nos olhos dos pais da Lorelai, de tipo, caralho, a minha filha se formou e eu estava aqui pra ver isso.
Gente, esse episódio é muito fofo. Começando já a nossa terceira temporada de Gilmore Girls, a gente tem o quarto episódio, que se chama One's Got Class and the Other One Dies. Que no caso não é dies de morrer, é dies de tingir o cabelo, né? E é o episódio em que a Rory ajuda a Lane a pintar o cabelo de roxo. Então vocês sabem, a Lane tem uma mãe super aí restrita, né? E a Lane decide se rebelar contra a mãe dela e chama a Rory pra ajudar. Então é um episódio que simplesmente mostra a amizade entre as duas e é uma coisa super incrível. O episódio é todo fofinho, assim, feliz. Então é aquele episódio pra você assistir quando você tá de bem com a vida e tudo tá lindo e maravilhoso, porque é o que esse episódio é. Ele é super engraçadinho, bonitinho. Ele é um típico episódio de Gilmore Girls. Passando pro sétimo episódio da terceira temporada, é um episódio super clássico, que na verdade é o episódio da maratona de 24 horas de dança. Eu não sei se isso é humanamente possível, tá? Ele começa às 6 da manhã de um dia e termina só no outro dia às 6 da manhã. E a Lorelai acaba participando desse concurso com a Rory, porque não aparece mais ninguém. E ela quer muito ganhar esse ano, porque o Kirk sempre ganha e ela odeia que ele sempre ganha. Ela quer muito ganhar. E aí, durante essas 24 horas, acontecem vários dramas na cidade, com a Suki, o Jackson, a Rory, o Jazz, o Dean. Então, assim, é basicamente uma novela enquanto eles estão aí dançando 24 horas. O episódio termina com o Dean terminando com ela porque ele vê que ela gosta do Jazz. Um episódio que é bem engraçado e bem típico de Stars Hollow, mas que no final acaba acontecendo esse negócio que é bem triste, né, gente? E aí, pra finalizar a terceira temporada, obviamente que seria o episódio 22, chamado Those Are Strings, Pinóquio. Que na verdade é o episódio da formatura da Rory em Chilton. Então, cara, esse episódio é basicamente isso, um episódio pra você chorar o tempo inteiro, porque ele é muito emocionante. A Rory, ela é oradora da turma, então ela faz um puta discurso e agradece a Lorelai por ser uma pessoa incrível, por ser a melhor amiga dela de todos os tempos e a melhor pessoa que ela podia querer na vida. E é nesse episódio que a Rory se compromete a continuar indo nos jantares de sexta, desde que eles paguem a faculdade pra ela, porque a Lorelai ia abrir mão disso e aí ela não ia conseguir abrir a Dragonfly. Então é nesse episódio que a Lorelai finalmente tem tudo pronto e consegue tudo pra conseguir abrir a própria pousada, que é o sonho dela desde o começo da série. Ai, que amor! Já na quarta temporada, o primeiro episódio é o segundo, que é o primeiro dia da Rory e da Lorelai em Yale. E as duas vão ali montar o quarto da Rory no dormitório dela e dananã. Começa a dar várias coisas erradas, a Lorelai começa a surtar, como ela sempre surta. E no final a gente tem uma cena muito fofa em que a Lorelai vai embora de Yale e deixa a Rory lá pro primeiro dia dela sozinha lá. E a Rory liga pra mãe e pede pra ela voltar e elas fazem uma sleepover em Yale porque a Rory não quer ficar sozinha, gente. E claro, como Gilmore Girls não é só sorrisos e arco-íris e alegria, a gente tem o 14º episódio da quarta temporada. Acontece uma situação em que nem a Rory nem a Lorelai conseguem se falar, elas ficam ligando e ficam caindo na caixa postal o tempo inteiro. Estão sobrecarregadas com um monte de coisas e tudo começa a dar errado na vida das duas e elas não conseguem ter a melhor amiga por perto, então elas começam a surtar. A Rory é consolada pelo Dean e a Lorelai é consolada pelo Luke. E elas, cara, choram muito, porque tudo que elas queriam era conseguir falar com a melhor amiga delas e elas não conseguem e parece que tudo tá dando errado e o mundo vai desmoronar. O último episódio da quarta temporada se chama Raincoats and Recipes e é um episódio que é também aí uma montanha-russa emocional. Então é um episódio que a Lorelai e a Suki finalmente conseguem fazer um teste na pousada, na Dragonfly, e elas convidam todos os seus amigos pra se hospedar lá durante um final de semana e ver como é que a pousada funciona. E é nesse episódio que eles se beijam pela primeira vez. Então você fica tipo, yay, finalmente! E aí ela vai pra casa procurar a Rory pra contar o que aconteceu e ela descobre que a Rory perdeu a virgindade com o Dean. E elas discutem e brigam porque o Dean ainda é casado nesse momento. A quinta temporada, a gente vai começar pelo 7º episódio que se chama You Jump, I Jump, Jack. É um episódio sensacional onde a gente tem a presença do Logan, o futuro próximo namorado da Rory, e é o episódio em que ela vai participar aí do encontro da sociedade secreta que ele participa em Yale. E no final do episódio, o Logan ele convida ela pra subir e pular de um negócio mega alto com um guarda-chuva, que é toda uma experiência lá que eles estão fazendo. E a Rory ela tem medo e ela não quer ir, nananã. E o Logan ele convence ela, ele fala que ela precisa se soltar mais e ser mais espontânea. O 13º episódio dessa temporada se chama Wedding Bell Blues. E é o episódio em que a Emily e o Richard renovam seus votos de casamento. E o episódio também é uma montanha-russa de emoções, porque você tá feliz e fica super, tipo, emocionado, porque o amor é lindo e eles vão
voltar a ficar juntos e ao mesmo tempo o Christopher aparece no casamento, né? E ele está lá pra tentar separar a Lorelai e o Luke. O Luke vai embora do casamento super puto e chateado com tudo, e a Lorelai puta com tudo, e todo mundo puto com tudo. Enfim, é um episódio mega triste e que a gente vê aí a primeira briga séria da Lorelai e do Luke. Pra terminar a quinta temporada, eu tenho que falar do 21 e do 22, dois episódios que acabam virando um episódio só. Nesse episódio, a Rory e o Logan, eles decidem roubar um iate e eles acabam sendo presos, né? Porque é meio que proibido roubar. E aí no episódio 22 a gente vê todas as consequências do que aconteceu no episódio 21. E a Lorelai e a Rory têm uma puta briga, porque a Rory quer sair de Yale, ela desiste de tudo e ela sai da faculdade, sai de casa. E aí a gente termina o episódio com as duas muito brigadas, numa das brigas mais épicas que já aconteceram em Gilmore Girls. Já indo pra sexta temporada, a gente tem o 8º episódio. Nesse episódio a gente tem o retorno do Jess, que eu acho que nesse momento da série é a única pessoa que consegue botar algum senso na cabeça da Rory, né? E ela precisa dar um jeito na vida dela, não pode simplesmente largar a faculdade, né, gente? Tem o Logan, o Jess e a Rory num momento super, tipo, constrangedor, entendeu? Os três ali na situação constrangedora. E é um episódio bem legal e eu acho que, cara, tem jazz, né? O 13º episódio se chama Friday Night's Alright for Fighting. Tipo assim, muitas coisas acabaram ficando empilhadas, muitas merdas empilhadas juntas. E a Rory, a Lorelai, a Emily e o Richard vão jantar, né? Um jantar de sexta. E eu acho que ele é um típico jantar de sexta, porque eles discutem, brigam, jogam coisa uma na cara da outra. Então eu acho que esse episódio ele mostra bem o que esse ritmo frenético da série faz a gente se apaixonar tão rapidamente por ela. Eu quero falar do episódio 19, que é o episódio em que a Lane finalmente se casa. Então, cara, é um episódio que realmente é felicidade, coisinhas fofas, alegria e aquela coisa, cara, gostosa de assistir Gilmore Girls. A gente vê uma personagem que a gente acompanhou desde o começo finalmente casar e seguir aí pra ter uma vida adulta incrível e tal. Então, puta, é um episódio super importante. Pra terminar, o episódio 22 se chama Partings. E é nesse episódio que a gente vê a separação da Rory e do Logan, e da Lorelai e do Luke. A Lorelai e o Luke decidem se separar, e o Logan e a Rory, na verdade, se separam por questões da vida. O Logan, ele vai morar em Londres, então não tem mais como eles ficarem juntos. Mas no final das contas, as duas terminam a temporada sozinhas e tendo que aí repensar o que elas vão fazer da vida, né? Como vai ser a vida dali pra frente. Finalmente chegamos na 7ª temporada, num ritmo frenético, bem a lá Gilmore Girls, né, gente? Então o primeiro episódio que eu quero falar da 7ª é o episódio número 12. Eu não sei se vocês lembram desse episódio, acontecem várias situações separadas, mas eu acho que a grande questão desse episódio é que o Christopher descobre uma carta que a Lorelai escreveu, uma carta de recomendação que ela escreveu pro Luke, e ele percebe que talvez ele tenha sido a segunda opção na vida dela. É um episódio bem emocional, assim, acontecem diversas outras coisas que também puxam esse episódio bem pra esse lado emocional. Então eu acho que ele é um episódio mega importante da série. O 19º episódio é um episódio bem típico de Stars Hollow, daquele tipo ali que lembra as primeiras temporadas, em que eles constroem um labirinto de feno no meio da cidade, né? E aí todo mundo participa aí desse labirinto e, tipo, os dramas eles se desenvolvem em volta desse acontecimento desse labirinto. A gente tem drama de Lorelai e Luke, a gente tem drama de Logan e Rory. Então, assim, é um episódio bem típico pra você ver por que você ama aqueles personagens secundários que vivem em Stars Hollow e são bem esquisitos e estranhos na maior parte do tempo, e como é que isso dá todo o clima da série e faz tudo ficar completo, incrível e maravilhoso o tempo inteiro. E finalmente, como não poderia deixar de ser, a gente tem os dois últimos episódios da 7ª temporada. O primeiro se chama Unto the Breach e o segundo se chama Bon Voyage. Eles são episódios, obviamente, com uma carga emocional muito grande, porque a gente tá ali se despedindo de 7 anos de série, gente. No primeiro episódio, a gente tem a formatura da Rory em Yale, a gente tem o Logan pedindo ela em casamento e, claro, a gente tem a Lorelai fazendo uma serenata pro Luke. O último episódio, ele é basicamente uma grande despedida, porque Stars Hollow faz uma festa de despedida pra Rory porque ela não se casou com o Logan e decidiu seguir o seu emprego dos sonhos como jornalista político. Então é um episódio extremamente emotivo. A gente ainda vê ele como um episódio de despedida, um episódio mega triste, mas pelo menos agora a gente vai ter mais o que ver de Gilmore Girls, né? E é isso aí, gente. Essa foi a nossa grande maratona de Gilmore Girls. Se você correr, dá tempo de assistir todos esses episódios antes da estreia da nova temporada na Netflix, dia 25 de novembro. E se você gostou, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, comenta aquilo que você achou e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!